Perfume com rádio. Deixa eu ver aqui. Blush que contém rádio. Olha, brilha. Vamos ver. Ah, acho que ficou bom. Deu uma corzinha assim. Olá, meus contaminados! Sentiram minha falta? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar do começo. Por trás de toda a ciência tem uma história e grandes nomes que contribuíram para chegar nessa evolução que a gente chegou hoje. E na história da tecnologia nuclear não foi diferente. Então esse vídeo eu vou falar dos grandes nomes que passaram por essa história e suas contribuições. Bom, começando em 1845, o alemão Röntgen. Eu queria falar para vocês que eu não sei pronunciar alemão, então se não é assim que pronuncia esse nome, eu peço perdão, tá? Me ajudem se vocês souberem como pronunciar, porque aí eu pronuncio direito e tá tudo bem, né? A gente faz essa troca. Este carinha aqui descobriu o raio-x através do tubo de Crookes. Tubo de Crookes era um tubo de condução elétrica. Nas proximidades desse tubo tinha uma tela coberta com platino cianeto de bário. E esse tubo transmitia ali uma luz diferente no escuro. Então o Röntgen notou que era uma fluorescência do material. E aí que ele notou uma coisa estranha, porque quando ele desligava esse tubo, essa fluorescência desaparecia. E a partir daí, o Röntgen começou a testar vários objetos. Ele pegou ali uma folha de papel e ele percebeu que esse papel era transparente demais nessa fluorescência. Aí ele pegou um metal e o metal era muito opaco, ali não dava para ver direito. Foi aí que ele botou a própria mão ali no tubo e viu que tinha o contorno dos próprios ossos e ficou fascinado. E depois de testar ali vários objetos e ficar fascinado com o contorno dos ossos, ele pediu uma ajudinha de sua esposa para registrar ali o primeiro raio-x da história, que foi em 1895, das mãos de Berta, sua esposa. Se isso foi uma prova de amor, nunca saberemos. E depois de ter registrado ali a sua primeira radiografia, o Röntgen começou a tirar raio-x de tudo quanto é objeto, tudo quanto é parte do corpo, né? Ele fez um raio-x da sua pistola, fez um raio-x dos pés, aí virou a festa da radiografia. E logo após essa descoberta, em 1895, surgiu Becquerel. Becquerel ficou fascinado com essa pesquisa do Röntgen e chegou a se questionar se esse raio-x tinha uma associação com alguma luminescência. E o Becquerel, dentro da sua casa, tinha sais de urânio. O pessoalzinho dessa época não tinha muito noção do perigo, né? Mas fazer o que, né? Eles que ajudaram a gente a evoluir. Bom, então, como todo cientista curioso, Becquerel embrulhou chapas fotográficas espessas num papel preto e colocou esses sais luminescentes, esses sais de urânio em cima e botou no sol para ver se tinha ali uma associação com o material. E de fato essas chapas foram expostas ao sol, sim. E aí o Becquerel notou que tinha ali uma associação de sol com esses sais e achou que descobriu um raio-x solar ali. E ele estava pronto para divulgar esse resultado para a Academia de Ciências, estava ali tudo pronto, não vou divulgar. Só que no dia seguinte não fez o sol suficiente para repetir o experimento, porque não sei se vocês sabem, um experimento de ciência tem que ser repetido ali no mínimo 3 vezes para garantir o resultado. E como o dia estava nublado, o novo embrulho ali de chapas fotográficas no papel preto, junto com os sais, ele guardou na gaveta. Ah, hoje não vai ter experimento, vou guardar aqui na minha gaveta. E o que ele não sabia é que, mesmo sem o sol, as chapas foram expostas aos sais.
E como essas chapas não foram expostas com luz solar e, consequentemente, não foi um raio-x solar, ele concluiu que tinha descoberto um outro tipo de radiação e descoberto a radioatividade. Em sua homenagem, e muito bem merecida, a medida de radioatividade no sistema internacional ficou conhecida como Becquerel, no símbolo BQ. E depois do Becquerel ter publicado aí seus resultados sobre a radioatividade, surgiu na história, em 1898, o casal Pierre e Marie Curie. E eu quero que vocês vejam bem essa imagem, porque eu vou fazer um vídeo contando exclusivamente sobre a história de Marie Curie, que foi uma das mulheres mais importantes da história da ciência, e ela merece um vídeo falando só dela. E a Marie, em seu laboratório, também tinha aí uns sais desconhecidos que precisavam ser testados, que, pelo que vocês podem ver na época, era comum isso. E depois da pesquisa de Becquerel, a Marie olhou aqueles sais dela e ela tinha ali uma suspeita de que aqueles sais que ela tinha com ela era mais ativo que o urânio. O seu marido, o Pierre, ele estava trabalhando em outra pesquisa, mas aí quando surgiu essa dúvida da Marie, ele falou assim: bom, então eu vou te ajudar nisso, vamos descobrir o que tem nesses sais aí. Depois aí de uns meses de pesquisa, Marie pegou nitrato de bismuto e misturou com sulfato de hidrogênio. E depois disso ela recolheu ali o precipitado que ficou, é como se fosse um achocolatado no leite ali em cima. E a Marie depois foi medir essa atividade desse precipitado e descobriu que a atividade era 150 vezes mais que o urânio. E ali no mesmo dia, depois de ter colocado ali o nitrato de bismuto, o Pierre colocou essa solução numa proveta e esquentou a 300 graus. E aí ele percebeu que formava ali um pó preto dentro dessa proveta. E depois de um momento, essa proveta estourou. Mas eles conseguiram medir a atividade e a atividade era 300 vezes mais que o urânio. Ou seja, quanto mais ele purificava aquela substância, mais radioativa ficava. E aí foi descoberto o quê? O polônio. E depois dessa descoberta maravilhosa, o casal deu um tempo, porque eles não estavam se sentindo muito bem. Eles estavam sentindo muito cansaço, frágeis, bem fracos mesmo. O Pierre achava que ele tinha reumatismo. As pontas dos dedos da Marie Curie doíam muito, porque ela tinha contato direto com aqueles sais que ela tinha guardado. Mas na verdade era tudo o efeito da radiação, que era ali desconhecido e também passado despercebido na época. E depois, quando eles voltaram com tudo no laboratório, eles descobriram uma nova substância que era 900 vezes mais radioativa que o urânio, que é o rádio. E depois dessas descobertas todas, esse casal virou o casal celebridade da época. Tanto que o Pierre chegou no limite, não aguentava mais a fama, e aí ele largou essa pesquisa com radioatividade, voltou para sua pesquisa antiga. E aí quando ele saiu para ir na gráfica, que era a sua editora, ele chegou na gráfica, tava portas fechadas por causa de uma greve. E aí ele voltou para sua casa ali a pé e por uma infelicidade do destino, ele foi atropelado por uma carroça e morreu. Mas mesmo assim, a Marie Curie não largou a sua pesquisa de radioatividade, ela prosseguiu, mas eu vou falar mesmo da vida dela num outro vídeo, porque ela merece exclusividade. Mas aí depois desse descobrimento todo de radioatividade, de elementos que emitiam ali uma luminescência estranha, diferente, a sociedade deu uma pirada. E aí começaram a surgir produtos do dia a dia com uma coisinha ali radioativa, porque era bonito na época, não se sabia o efeito para o ser humano, então já que era bonito, era brilhante, vamos fazer ali vamos vender. Então nessa época surgiu o quê? Surgiu um blush radioativo, que as mulheres passavam o blush e ficavam ali vermelhinhas, mas na verdade elas estavam sendo queimadas pela radiação. Surgiu também escova de dente radioativa, perfume radioativo e até supositório
radioativo. Mas é óbvio que percebendo que as pessoas estavam adoecendo, passando todos esses produtos direto no corpo, e esses produtos foram proibidos de serem comercializados pelo bem da saúde pública, e perceberam que esse tipo de radioatividade não era para ser exposta diretamente em contato com a pele. E foram imediatamente cancelados todos os produtinhos que estavam à venda à base de radioatividade. E todos esses cientistas que eu mencionei nesse vídeo ganharam um Nobel da Ciência. Em 1901, o Röntgen ganhou o Nobel da Física. E em 1903, o Becquerel, junto com o Pierre e com a Marie Curie, ganharam também um Nobel da Física. E mais pra frente, Marie Curie ganhou um Nobel da Química, mas isso aí eu vou falar no vídeo exclusivo dela, porque ela é uma mulher incrível. Bom, esse vídeo é isso. Se vocês podem ver, o sol está baixando já e eu só tenho a luz solar para fazer os meus vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse pouquinho sobre a tecnologia nuclear, que é um pouquinho que a gente pode entender o porquê estamos aqui hoje e saber o nome dos grandes cientistas que passaram pela nossa história e que são importantes e que devem ser lembrados. Então, se vocês gostaram mesmo desse vídeo, deixa aqui seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e até o próximo vídeo.